Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde. Agradecendo a Deus, aos queridos amigos espirituais, por toda a proteção e a oportunidade deste estudo, agradecendo pela companhia de vocês. E para iniciarmos as tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Ritinha. Por favor, Ritinha. Boa noite a todos. Eu troquei, eu inverti. Na verdade, no esqueminha que eu mandei, acho que a prece de abertura é a Marina, não é, Ritinha? Acho que eu me atrapalhei aqui. Mas vocês... eu não tô... Ela entrou? Deixa eu ver. Eu tentei falar com ela, ela não me respondeu. Deixa eu ver aqui. Não, ela não está aqui ainda. Então pode ser você. Começa você. Se ela entrar depois, fica ela, então. Tá certo. Então vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de estarmos reunidos nesta noite para esse estudo, para tantos ensinamentos, tantas oportunidades nos é dada através desses estudos, tantos conhecimentos. Nós só temos que agradecer a Deus por essas maravilhosas experiências que servem para nós de conhecimento e que a gente também possa utilizá-las na nossa vida, no nosso dia a dia, com essas atitudes tão amorosas que a gente encontra neste livro. Agradeço, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Agradeço ao nosso Mestre Jesus por tantas palavras, tantos ensinamentos de encorajamento que nos é dado todos os dias através do seu Evangelho, da sua palavra, através desses benfeitores espirituais que tanto nos ajuda. Nós só temos a agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Que Deus, nosso Pai, possa cobrir de bênçãos a todos que estamos aqui participando desse estudo, encarnados e desencarnados. Que nós sejamos protegidos por esses benfeitores espirituais. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, hoje é o nosso encontro de número 47 e nós estamos já quase terminando, faltando bem pouquinho mesmo para terminarmos o capítulo 3. Então, eu vou sair daqui da tela para poder abrir o outro texto. Peraí, não é esse texto aqui, é esse aqui. Só lembrando, gente, que depois de sair da casa de seu pai, Saulo se deitou num local retirado entre as pedras e ali ele passou por um fenômeno que na doutrina espírita Kardec denomina de emancipação da alma e que nós chamamos de desdobramento. É um termo que não é muito convincente, mas Kardec utilizava esse que me parece muito mais interessante, falar que a alma se emancipa, o que realmente ocorre quando dormimos. E nesse caso, ele teve um encontro com Abigail e Estevão, e não houve conversa por meio de palavras, mas por meio de pensamentos. O que Saulo pensava, Abigail respondia. E então, nós destacamos bastante esse trecho, onde Abigail deixa 4 conselhos para Saulo em apenas 4 verbos relacionados ao amor, então, amar, trabalhar, esperar e, sobretudo, perdoar. E ali
empolgado, né? Saulo recebendo aquelas orientações de Abigail num momento muito difícil da sua vida, sem saber o que fazer. Então, é a partir daí que continua a nossa leitura, já quase bem no finalzinho desse capítulo. Então, Ritinha, pode dar continuidade, fazendo o favor. Tá certo. Então, vamos ao parágrafo 113, né? Uhum. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular, pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os acompanhasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e beleza eternas. Então, só comentando um pouquinho, Ritinha, que essa experiência vivenciada por Saulo, ele levaria consigo para toda a vida e ensinaria, como ele fala, que há corpos terrestres e há corpos celestes, como ele fala aqui, né? Isso uma maneira de se expressar que ele usou bastante nas suas epístolas, nas suas cartas, porque ele havia vivenciado aquilo de forma muito real. Então, a compreensão que ele tinha a respeito da assistência espiritual dos seres amados que já haviam desencarnado era algo muito forte dele, né? Então, Emmanuel dá umas pinceladas aqui e fala coisas maravilhosas, né? A bondade de Deus excedia a toda a inteligência humana, porque ele havia sido beneficiado por essa bondade através da visita de Abigail e de Estevão, né? Os que haviam se libertado da carne voltavam do plano espiritual para confortar os que permaneciam à distância, ou seja, para confortar os que ainda estavam encarnados. Ou seja, ele passou a ter certeza disso após essa experiência, não é? Quer comentar alguma coisa, Ritinha? Não, Maroísa, é isso mesmo que a gente Né? pode entender desse parágrafo aqui, né? É. Então, é como você falou, ele teve essa experiência e para confirmar, né, mais uma vez a existência do mundo espiritual e essa experiência ele vai levar para a vida toda, né? Para Sim. sempre. E a existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Né? Então, posso continuar, então? Sim, pode. A natureza estava calma. O luar esplendia no alto em vibrações de encanto indefinível. De quando em quando, o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmavam a fronte do pensador
que se embevecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões no mundo invisível, experimentando uma paz até então desconhecida. Acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e nesse passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Então, aí ele estava cada vez mais certo de tudo isso, convicto de toda essa experiência, mas, ao mesmo tempo, ele tinha, assim, uma alegria, um preenchimento interior por essa experiência vivida. Esses conselhos de Abigail, né, que as 4 palavrinhas que ele vai carregar para o resto da vida, assim, vamos dizer, é o bálsamo para a vida dele, para a prática espiritual dele. Então, ele só tem que agradecer muito, né, por essas experiências que ele estava vivendo. Então, deve ser, assim, uma coisa muito maravilhosa, né, a gente presenciar, vivenciar tudo isso. Porque por mais que a gente entenda, que a gente tenha convicção daquilo que a gente está estudando, que a gente está, assim, presenciando, embora que através dessas leituras, imagina vivenciar isso, assim, no plano espiritual, né? É muito, muito bom, né? E interessante é a decisão dele, né? Ele saberia, aqui, olha, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, porque ele já havia feito isso, pelo menos, acho que umas 3 vezes nas sinagogas, 2 vezes na sinagoga em Damasco e uma vez em Jerusalém, e ele não foi bem sucedido. A coisa ficou muito séria para o lado dele, tendo que, inclusive, fugir de Damasco. Então, ele já mudou de postura. Vejo que aqui ele já aprendeu uma nova lição: aguardar as oportunidades que Jesus lhe concedesse, sem provocar as situações, porque tudo aquilo que a gente provoca não é natural, não é aquilo que realmente tem que ser. Só que a gente não tem paciência para saber esperar as oportunidades que o Senhor nos concede, né? E assim, sabendo tolerar a ignorância e a fraqueza alheias, porque ele próprio tinha um passado condenável, né? E mesmo assim mereceu a compaixão de Jesus. Então vejam que já está mudando alguma coisa na personalidade de Saulo, né, gente? Sempre antes muito intempestivo, impaciente, ele já está aprendendo novas lições. Pode continuar, Ritinha. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Quando despertou, era manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado o seu movimento habitual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail renovara-lhe as energias. Lembrou instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado. Retirou-o para calcular as possibilidades financeiras de que podia dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa. Contudo, não conseguia atinar de pronto com a decisão preferível.
depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear. Seria o recomeço da luta. A fim de consolidar as novas disposições interiores, julgou útil exercer em Tarso o mistério de tecelão, visto que ali na terra de seu berço se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Então aí ele vai retomar, né, o seu ofício de tecelão, né, que ele aprendeu, para ele poder sobreviver. Então a ajuda do pai foi muito boa, né, vindo nessa forma que ele chegou com esse dinheiro para poder comprar esse tear e poder se manter, né? Então, o dinheiro foi bem-vindo, graças a Deus, né? Sim. E depois, dentre em pouco, era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. A notícia teve desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac, que após deserdá-lo, ostensivamente transferiu-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, onde esperou morte junto de uma filha, incapaz de compreender o primogênito muito amado. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Isso. Bem, aqui termina capítulo 3. Esse capítulo foi bastante extenso. Ele começou com a volta de Saulo para Damasco, saindo lá do deserto de Palmira. Quando ele volta para Damasco e vai de novo em busca de Ananias, conhece o grupo de cristãos lá de Damasco, vai na sinagoga, né? E tem ali o risco de ser preso. Então, correndo o risco de ser preso, e ali volta, depois de todas as peripécias, passando por Jerusalém. Então, olha, 3 anos em lá na Síria, em Palmira, mais o ano em que ele voltou para Jerusalém. E agora mais 3 anos, já tinham se passado praticamente 7 anos. Então, Saulo não era mais um jovem atlético, cheio de virilidade, com seus 30 e poucos anos. Ele já estava na casa dos 40. Já tinha chegado aos seus 40 anos. E ali, por mais 3 anos, sozinho, exercendo o ofício de tecelão, ele ficou na cidade de Tarso. O seu pai, Isaac, desgostoso com a situação do filho primogênito muito amado, que era o mais velho, ele foi embora para a região do Eufrates. Eufrates é o rio, lembra do rio Tigre e Eufrates, na Babilônia, que hoje é o Iraque. Então, ele tinha mais uma filha que morava naquela região e ele foi para lá, sem compreender a situação do filho e certamente com o coração bastante dolorido, né, por ver a situação em que o filho se encontrava. Então, vejam aqui, gente, a postura já de humildade de Saulo, aceitando aquela situação e aguardando as determinações de Jesus para ele. Então, durante mais 3 anos, lá ficou ele sozinho. Então, Saulo já não era mais aquele jovem impetuoso, né? Já agora com os seus 40 e poucos anos, tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação?
Ritinha, eu vou voltar lá para cima agora para poder passar para o capítulo 4. No capítulo 4, o título é Primeiros Labores Apostólicos. Então, continuando mais um fazer uma pouquinho. observaçãozinha, Maruísa? Sim, claro. Os 3 anos ali em Palmira, no deserto mesmo, né? Ele passou ali estudando com esqueci o nome deles, com o casal. Áquila e Prisca. Isso. Que o maior comentário ali, né, o maior relato era que eles ficavam à noite estudando aqueles pergaminhos que ele recebeu, né? Sim. E aí, em Tarso, foram 3 anos de humildade, de transformação, realmente. Os 3 primeiros foi de conhecimento. Esses 3 últimos foi de modificação interna, de acalmar aquele ímpeto dele, de domá-lo. Olha que interessante, não sei se estou certa nesse comentário ou tem alguma coisa assim de... Mas eu achei interessante essa ligação, os 3 anos de estudo, de preparo intelectual e os 3 anos de preparo moral para a tarefa. Sim, exatamente, isso. E ali acerenando acerenando a sua impetuosidade e aprendendo a esperar as determinações do alto, né? Sabendo que ele contava, além de Jesus, que ele contava com um amparo espiritual de Estevão e, sobretudo, de Abigail. Então, continuando, Ritinha. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a afeição de asceta. Vamos saber o significado de asceta. Está aqui, ó, asceta. Leia aqui, Ritinha, ó. Antes da instituição dos mosteiros, devoto dedicado a orações, privações e mortificações, sem ter pronunciado votos. Por extensão, pessoa que se consagra a exercícios espirituais de autodisciplina. Isso, então é nessa definição aqui que Saulo se encaixa. Sim. Né? Dedicado à disciplina espiritual, né? Isso. Então, a sua aparência física também, né? Havia mudado bastante, né? Pode continuar. De olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelaram igualmente uma paz profunda e indefinível. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de triunfo, por ocasião das festividades tarcenses. Orgulhava-se quase de viver de modesto rendimento do seu árduo labor. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que era agora o seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Por isso, nunca faltavam encomendas ao tecelão das proximidades do Tauro. A simpatia dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderiam integralmente as ideias, né, novas, tinha a virtude de amplificar seu esforço, aumentando-lhe os parcos recursos.
Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos. Trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que, também ele, ofendera os outros por ignorância. Estava sem amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade, que, se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso, que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. A noite era a bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. Lembrando, Barnabé, lá na Casa do Caminho, foi aquele que, aconselhado por Pedro, foi visitar Saulo na pensão em que Saulo estava, lá em Jerusalém. Quando ele foi bater a porta lá da Casa do Caminho, foi falado para ele que voltasse outra hora, porque Pedro não podia recebê-lo. E no dia seguinte, conversando com os outros companheiros da Casa do Caminho, Pedro escolheu Barnabé, que não conhecia Saulo, de quando Saulo estava lá com as perseguições contra os cristãos, em Jerusalém, e mandou Barnabé. E Barnabé ficou impressionado com a situação em que Saulo se encontrava. Sem dinheiro, doente, completamente desamparado, né? Então foi esse mesmo Barnabé que foi atrás de Saulo, porque todos sabiam que inclusive Saulo voltou para Tarso a conselho de Pedro, pois Saulo precisava sair de Jerusalém antes que algo pior acontecesse por causa da presença dele ali. Então todos sabiam que Saulo estava na cidade de Tarso. Pode continuar, Ritinha. O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas. Intensos serviços a fazer. A instituição fora iniciada por discípulos de Jerusalém, sob os alvitres generosos de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum ponderou que deveriam aproveitar o período de calma no capítulo das perseguições para que os laços do Cristo fossem dilatados. Antioquia era dos maiores centros operários. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Ainda aí entrou a compreensão de Pedro para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou-o a procurar o convertido de Damasco, a fim de que sua capacidade
alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Isso. Gente, antes de continuar, vamos conhecer onde ficava Antioquia. E o ex-levita de Chipre era Barnabé. Chipre é uma grande ilha que fica no mar Mediterrâneo. E então eu vou sair aqui dessa página, gente, fazendo aquele vai e vem que eu costumo fazer. E agora nós vamos lá no Google Earth. Aqui. Então, vamos sair aqui do nosso cantinho, né? Nós estamos no nosso cantinho aqui no estado de São Paulo. Vamos para, rapidamente, chegar em Antioquia. Então, aqui, olha. Vamos ver esses países aqui, ó. Então, aqui embaixo, Israel, Líbano, fazendo divisa com a Síria, e a partir daqui já é a Turquia. Olha aqui a ilha de Chipre, ó, bem grande. A Turquia é bem grande também, né, gente? Fazendo aqui já com um pé aqui já na Europa. Pois bem, onde estava Saulo? E esse aqui, olha, na Síria, esse aqui é o rio Tigre. Aliás, o Eufrates. O Tigre é o de cima, o Eufrates é o de baixo. Então, Saulo se encontrava na cidade, estou aproximando mais para a gente enxergar mais as cidades. Saulo se encontrava aqui, olha, na cidade de Tarso, aqui, ó, próximo ao mar Mediterrâneo, tá aqui, ó. Antioquia era o nome antigo, hoje é Antaquia, e ela está aqui, ó, nesse pedacinho entre Síria e Turquia. Hoje ela pertence à Turquia, na época era território romano, claro, localizava-se em território mais para a Síria, aqui, ó, Antaquia, olha lá, ó. Antaquia, é essa região aqui, ó. Tá bom? Na época, Antioquia, hoje Antáquia, não Antaquia, Antáquia. Então, vou diminuir o zoom de novo, para a gente verificar aqui, olha, Antioquia estava aqui, ó, nesse pedacinho, entre Síria e Turquia. Hoje, ela pertence à Turquia. Então, de Tarso está perto aqui, olha. Vamos voltar aqui de novo. De Tarso até Antáquia, por terra, eram aproximadamente uns 220 quilômetros, mais ou menos. Então, não era tão longe fazer esse percurso. Tá bom, gente? Então, sabe o que me admira? É que essas cidades são milenares e elas já tinham uma vida muito ativa, sobretudo por causa do comércio. Então, era assim, um grande frenesi de pessoas, de cargas, de encomendas. E é interessante a gente pensar nesse sentido, achar que na época era tudo muito sossegado, mas não era, não. Eles já tinham uma vida bastante ativa. E agora eu vou diminuir o zoom aqui de novo. Lembrando, ó, Antioquia está desse cantinho onde está a mãozinha aqui, ó. Agora, Barnabé saiu de Jerusalém, aqui, ó. Jerusalém hoje está dividida, hein, gente? Uma parte fica na Cisjordânia e uma parte é de Israel. Então, Barnabé saiu de Jerusalém até Antioquia, aqui, ó. 730 quilômetros nessa subida aqui, olha, tá bom? E depois ele andou mais uns 200 e pouco para se encontrar
com Saulo na cidade de Tarso, mais ou menos aqui, ó. Tem que aumentar muito para aparecer Tarso. Aqui, ó. Aqui, Tarso e Antáquia. Aqui, ó. Foi esse o caminho que Barnabé fez. Antioquia era uma cidade bastante importante na época, como o próprio texto diz, mas lembrando uma coisa interessante, gente. A primeira comunidade cristã, o primeiro núcleo de seguidores de Jesus foi a Casa do Caminho em Jerusalém. Por sugestão e inspiração do apóstolo Pedro, uma segunda comunidade cristã foi fundada fora da Palestina, em território não judeu. E essa segunda comunidade cristã foi em Antioquia, nessa região que na época era mais para o lado da Síria do que para o lado da Turquia. Tá bom, gente? Então guardemos esse nome, o nome dessa cidade. Antioquia foi a segunda comunidade de seguidores de Jesus, uma comunidade fundada nos mesmos moldes da Casa do Caminho, e era Barnabé que estava na direção dessa comunidade. Mas o que estava acontecendo, como diz o texto? Muitos necessitados, mas poucos preparados para falar sobre o Evangelho, para explicar o Evangelho às pessoas. Quem seriam as pessoas frequentando a comunidade cristã de Antioquia? Eram não-judeus. Bem diferente. Então, isso já começa a mostrar para Saulo que a tarefa dele não estaria restrita ao território palestino. Ele iria falar de Jesus para quem não fosse judeu. E Antioquia não pertencia à Palestina. Então, era habitada por não-judeus. Certo, gente? É importante a gente lembrar dessa primeira comunidade cristã, ou de seguidores de Jesus, no primeiro século de Jesus, né, após a morte de Jesus, nos primeiros anos, as primeiras décadas após Jesus, a segunda comunidade de seguidores do Mestre. E, embora a gente encontre no livro muitas vezes a palavra igreja, a palavra igreja vem de eclesia, do grego, que significa assembleia. Não era igreja católica, nem protestante, nem Assembleia de Deus, nada. Era uma comunidade cristã, que eles chamava-se de, né, porque o grego era a língua mais falada, como o inglês é hoje. Então, chamar de eclesia, chamar de igreja, de assembleia, era mais do que comum, mas não tem nada de uma religião institucionalizada como veio depois, só 300 anos depois, a formação da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom, gente? Usa-se a palavra igreja no sentido de assembleia, uma comunidade de seguidores de Jesus, tá bom? Então, aqui a ilha de Chipre, da onde Barnabé era natural aqui da ilha de Chipre. Tá bom, gente? Então, nesse mundão aqui, a Turquia já recebia, então, os seus primeiros cristãos, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessas localizações? Tudo certinho? Eu vou voltar, então, aqui de novo no Skype. E agora, só para saber se a Marina chegou. Não, acho que hoje não deu para ela participar. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui para ver na sequência aqui das leituras, gente, quem seria o próximo depois da Ritinha. Eu acho que deve ser se for a Jo Roque, deixa eu só confirmar aqui, espera um pouquinho.
Depois a Ritinha e a Jo Roque, mas a Jo também não pôde participar hoje, então a próxima vai ser a Lenita. Pode ser, Lenita? Continuar a leitura? Sim, pode ser. Tá, então vamos lá, que eu vou compartilhar o texto aqui, então. Continuando. Obrigada, viu, Ritinha, pelas suas leituras aí. Então, continuando aqui embaixo. Então, a gente já se localizou onde estamos a partir de agora, tá bom? E assim, então, continuando, vamos ver aqui. Pode continuar, Lenita. Saulo recebeu o amigo com imensa alegria. Vendo-se lembrado pelos irmãos distante, tinha a impressão de receber um novo alento. Quer dizer, depois de 3 anos trabalhando, ele Sim. ficou muito feliz que os irmãos da Casa do Caminho lembraram dele, né? Que Sim. não queriam nem receber lá atrás, né? O companheiro expôs o elevado plano da igreja, que lhe reclamava o concurso fraterno, o desdobramento dos serviços, a colaboração constante de que poderiam dispor para a construção das obras de Jesus Cristo. Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o Evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa de iluminação intelectual. Quer dizer, eles precisavam de pessoas cultas, esclarecidas, né, que conhecessem tanto a lei antiga como a nova. Sim. Para poder falar com propriedade, né? Sim. E não sair falando besteira, como muitos fazem hoje em dia ainda, né? Sim, sem dúvida. O ex-rabino edificou-se com a narração do outro e não teve dúvidas em atender o apelo. Apenas apresentava uma condição, qual a de prosseguir no seu ofício, de maneira a não ser pesado aos seus confrades de Antioquia. Inútil qualquer objeção de Barnabé nesse sentido. Quer dizer, ele iria fazer o trabalho de pastor, mas não ia depender dos irmãos que o acolhessem, né? Ele ia trabalhar para ter o seu sustento. Isso mostra, Lenita, o quanto ele teria que ser disciplinado. Sim. Porque durante o dia, ele teria as suas horas de dedicação ao seu ofício. E em outros momentos, a dedicação à igreja. Né, gente? Isso é bastante interessante, essa colocação aí, né? Pressuroso e prestativo, Saulo de Tarso em breve se instalava em Antioquia, onde passou a cooperar ativamente com os amigos do Evangelho. Durante largas horas do dia, consertava tapetes ou se entretinha no trabalho de tecelagem. Destarte ganhava o necessário para viver, tornando-se um modelo no seio da nova igreja. Utilizando o grande cabedal de experiências já adquirido nas refregas e padecimento do mundo, jamais o viam ocupar os primeiros lugares. Quer dizer, aí ele mostra de novo a humildade, né? Que nunca estava na frente de tudo, né? Sempre deixava os outros na frente, né? Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem, atendendo aos doentes numerosos. Recordava-se Um pouquinho, faltou aqui, ó. Aqui, ó, nos Atos. Aqui, ó. Nos Atos dos Apóstolos, vemos-lhe o nome citado sempre por último, quando se referem aos colaboradores de Barnabé. Saulo havia aprendido a esperar,
Na comunidade, preferia os labores mais simples. Sentia-se bem atendendo aos doentes numerosos. Recordava Simão Pedro e procurava cumprir os novos deveres na pauta da bondade despretensiosa, embora imprimindo em tudo o traço de sua sinceridade e franqueza, quase ásperas. Sim. Aquela Isso mesmo ainda quando ele ele era não tinha delicado, ele era conseguido. rude, né? Isso ele ainda não tinha conseguido amenizar. A igreja não era rica, mas a boa vontade dos componentes pareciam promovê-la de graças abundantes. Antioquia, cidade cosmopolita, tornara-se um foco de grandes devassidões. Na sua paisagem enfeitada de mármores preciosos que deixavam entrever a opulência dos habitantes, proliferava toda a espécie de abusos. Os fortunosos entregavam-se aos prazeres licenciosos desenfreadamente. Os bosques artificiais reuniam assembleias galantes, nas quais criminosa tolerância caracterizava todos os propósitos. A riqueza pública ensejava grandes possibilidades às extravagâncias. A cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem tréguas, de ambições inferiores, de dramas passionais. Todavia, diariamente, à noite, se reuniam na casa singela onde funcionava a célula do caminho. Grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condições humildes compareciam igualmente, em grande número. A maioria dos frequentadores interessava-se por conselhos e consolações, remédios para chagas do corpo e do espírito. Isso parece mais o quê, Lenita? As casas de orações. A casa espírita, né? Que aparece gente de todo tipo, né? Rico, pobre, tudo, né? E precisando de remédio para o corpo e para o espírito, né? Sim. E vejam, gente, que isso foi há 2000 anos. E ele está descrevendo aqui a devassidão que existia na cidade de Antioquia, mas não era só em Antioquia, em todas as grandes localidades da época. E mesmo assim, apesar de tudo isso, né, apesar da devassidão, à noite, lá iam os pedreiros, os soldados pobres, os lavradores pobres, todos em busca de um mundo melhor, porque para eles, embora Antioquia fosse uma grande cidade, para eles não era o mundo melhor. Era o mundo melhor para os ricos, que viviam de festa em festa, de crime em crime. E olha que informação interessante. As mulheres, finalmente apareceu alguma referência às mulheres. As mulheres de condição humilde compareciam igualmente em grande número. E as mais sofredoras, as mais sofridas, né? Quantos dramas enfrentados por elas, não é? Quantos dramas, filhos doentes, maridos cruéis, ditadores, o abandono, a viuvez, a própria doença para elas. E a mesma coisa acontece hoje, né? As casas espíritas, a maioria é feminina, a maioria do público é feminino, né? Então, é interessante que só mudou a época e o local,
porque as situações, espiritualmente falando, são exatamente as mesmas, não, Lenita? É tudo tão igual, é tudo Sim. tão igual. Pode continuar mais um pouquinho, que ainda temos 10 minutinhos. Uhum. Geralmente eram Barnabé e Manaém os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas. Saulo de Tarso limitava-se a cooperar. Ele mesmo notara que Jesus, por certo, recomendara absoluto recomeço em suas experiências. Quer dizer, ele se mantinha humilde ainda, não, ele acho que aprendeu, né, com esse tempo no deserto, com esse tempo em Tarso, que ele não ia adiantar ele fazer o que ele fez na sinagoga, né? Vamos meter a cara e vamos falar que eles vão me entender. Então, ele aprendeu com isso que ele devia primeiro ouvir, trabalhar, para depois falar, né? Uhum. Certa feita, fez o possível para conduzir as pregações gerais, mas nada conseguiu. A palavra, tão fácil em outros tempos, parecia retrair-se-lhe na garganta. Compreendeu que era justo padecer as torturas do reinício, em virtude da oportunidade que não soubera valorizar. Não obstante as barreiras que se antepunham às suas atividades, jamais se deixou avassalar pelo desânimo. Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Interessante isso, né? Porque ele sempre tão fluente, tão senhor de si, né? Que sempre ganhava uma discussão. Agora ele estava sofrendo com dificuldades para falar em público, né? Sim. Muitas, por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público, que ele aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés do Templo de Jerusalém. Quer dizer, todos conheciam já a fama dele, né? Mas por que será que isso acontecia? O que vocês acham? Por que será que ele tinha tanta dificuldade na interpretação? O que vocês acham? Era o público para o qual ele estava falando. Ele não estava se dirigindo a intelectuais que tinham a mesma cultura, a mesma formação que ele. Então Ele falar estava mais falando. simples era mais difícil para ele. Falar mais simples era mais difícil, porque ele estava falando para gente muito pobre e muito simples e muito sofrida. Aí ele se engasgava por inteiro, entendeu? Porque ele tinha o saber, mas não conseguia falar de maneira simples para alcançar o coração daquelas pessoas. Que coisa interessante, né, gente? Então, o que adianta tanto conhecimento, não é? Se ali ele não conseguia pôr para fora, quer dizer, claro que depois ele venceu essa dificuldade, mas é muito interessante a gente ver isso, e outra, ver o quanto ele encarava isso com humildade, sabendo que as coisas viriam a seu tempo, não é? Mas é bastante interessante a gente ver essa situação dele, porque o público ouvinte era outro. Pode continuar aqui, ó. Paramos aqui. Isso. Além disso, o sublime acontecimento de Damasco cercava-o de nobre e justa curiosidade. O próprio Barnabé várias vezes surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição do seu passado como rabino, que não chegara a conhecer pessoalmente,
e na timidez que o assomava, justo no momento de conquistar o público. Por esse motivo, foi afastado discretamente da pregação e aproveitado em outros mistérios. Coitadinho. Foi Não, descartado, porque imagina a delicadeza de Barnabé, né? Pois é. Ter que fazer isso sem magoar, né? É, Porque tudo que ele já tinha ouvido falar de Saulo, né? De pois repente é. eu vou ter que tirar ele ali da frente porque não está dando certo. Nem fale, nem diga. Pode continuar. Saulo, porém, compreendia e não desanimava. Se não era possível regressar de pronto ao labor da pregação, preparar-se-ia de novo para isso. Sim. Nesse intuito, retinha irmãos humildes na sua tenda de trabalho, e enquanto as mãos teciam com segurança, entabulava conversa sobre a missão do Cristo. Quer dizer, ele estava treinando, né, ensaiando. Isso, exatamente. À noite, promovia palestras da igreja com a cooperação de todos os presentes. Enquanto não se organizava a direção superior para o trabalho das assembleias, sentava-se com os operários e soldados que compareciam em grande número. Interessava a atenção das lavadeiras, das jovens doentes, das mães humildes. Lia às vezes trechos da lei e do evangelho, estabelecia comparações, provocava pareceres novos. Ele fazia, é interessante, né? Por isso que no começo desse texto ele fala, né, que precisava saber da lei antiga e da outra. Então ele fazia essas comparações que uma não era oposta à outra, uma complementava a outra, né? Era isso que eles precisavam fazer a população e os senhores e os doutores da lei entenderem, né? Que não eram antagônicas, né? Dentro daquelas atividades constantes, a lição do mestre parecia sempre tocada de luzes progressivas. Em breve, o ex-discípulo de Gamaliel tornava-se um amigo amado de todos. Saulo sentia-se imensamente feliz. Tinha enorme satisfação sempre que via a tenda pobre repleta de irmãos que o procuravam, tomados de simpatia. As encomendas não faltavam. Havia sempre trabalho suficiente para não se tornar pesado a ninguém. Ali conheceu Trófimo, que lhe seria companheiro fiel em muitos transes difíceis. Ali abraçou Tito pela primeira vez, quando esse abnegado colaborador mal saía da infância. Isso. Nós vamos parar por aqui, Lenita, porque já está faltando aqui 2 minutinhos e aí a gente pode comentar e caminhar com tranquilidade. Pode comentar, se alguém quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Então, aqui é aquilo que a gente já falou, né? Ele estava ensaiando com esses irmãos e cada vez mais irmãozinhos mais simples iam à tenda dele para ouvir ele falar, para conversar com ele, né? Trófimo, eu não lembro quem é. Tito, eu lembro que ele aparece várias vezes ainda na sequência, né? E tem, inclusive, a carta. Tem a carta de Paulo para Tito, né? Isso. Aqui fala que Trófimo é um personagem bíblico do Novo Testamento, oriundo de Éfeso, e que é citado no livro dos Atos como um dos companheiros do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Tá, então... Acho que eles vão começar a jornada juntos, né? Isso. Vejam que o mais importante, assim, quando a gente... O que é importante? Quando a gente deixa as coisas transcorrerem no seu curso natural, tudo vai se ajeitando e se ajustando de forma
maravilhosa e sedimentada. Agora, quando a gente força uma situação, cedo ou tarde ela acaba caindo e deixando que as coisas corressem o seu curso normal, aceitando com humildade as suas limitações de pregador do evangelho, ali na sua tenda, ele não só estava oferecendo trabalho para outras pessoas, como também estava conquistando a amizade, o carinho, a atenção das pessoas mais simples que passaram a ter nele um grande amigo. Ou seja, a primeira tarefa, qual foi mesmo a primeira palavra de Abigail para Saulo? Era o amor. Né? Necessário se faz amar, trabalhar, esperar e perdoar. Era exatamente o que Saulo seguia à risca. E tudo foi se encaixando. E ele ali se tornando um grande amigo dos mais pobrezinhos, dos mais infelizes e dos mais necessitados. Gente, ter um amigo como esse, pensa bem, hein? Que bênção para aquelas pessoas, não é? Terem conseguido conviver ali tão próximo a Saulo de Tarso, tá bom? Então, nós vamos terminando aqui. Lenita, você faz a prece de encerramento para nós, então, fazer o favor? Sim, sim. Vamos nos manter serenos, com os pensamentos elevados, e vamos meditar nessas lições da noite de hoje. Vamos ter paciência, esperar, amar, trabalhar, perdoar. Como a irmãzinha comentou, né, tudo tem o seu tempo. Nós precisamos ter a paciência para termos essa paciência de esperar as coisas no tempo de Deus. Porque às vezes a gente reclama porque a gente não tem essa paciência. Vamos pedir que irmãozinhos de luz possam nos acompanhar sempre, nos cutucando, nos ajudando a ter essa paciência para podermos entender e esperar o tempo das nossas conquistas, seja pelo amor, seja pela dor, que tenhamos essa paciência para seguirmos sempre firmes o nosso caminho. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. Amém. Então, mais uma vez, agradecendo a companhia de vocês, a tantos ensinamentos maravilhosos, e a cada dia que passa, mais vamos nos apaixonando por Saulo de Tarso, assim como nos apaixonamos por Gesiel e Abigail. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso, e até sexta, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço.